Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 23 a 29 de agosto. Primeira semana aí marcada pelo Sol no signo de Virgem, iniciando aí o período dos nativos virginianos, assim como este que vos fala. O Sol em Virgem iniciou no sábado, dia 22, meio-dia e 44. Então, gestantes que tiveram bebês a partir deste horário já deverão ter algum virginiano mais observador, detalhista, prático, com todas aquelas questões analíticas, digamos assim. E o Sol em Virgem é um momento em que várias oportunidades de observarmos detalhes, observarmos o nosso ritmo, atenção com aquilo que é mais útil, essencial, né? A semana que passou, nós tivemos um recente ingresso de Mercúrio, também em Virgem, tendo uma espécie de sinalização desse tempo um pouco mais virginiano de atenção às questões que envolvam detalhes aos nossos cotidianos. Então, normalmente um período virginiano iniciando, ele também dá esse indicativo para que muitas questões de iniciativa, ação, ou que a gente não vem tendo um resultado tão satisfatório no trabalho, ou alguma questão de organizar a rotina, questão material, financeira, às vezes um mínimo detalhe, uma mínima vírgula de informação, seja de contrato, seja de movimento, seja por não ter falado com alguém, né? Até em relacionamentos mesmo, às vezes aquele mínima percepção de tratar um assunto. Poxa, se tivesse falado ali com aquela pessoa, aquilo desataria de uma maneira mais prática, digamos assim, né? Às vezes uma simples ideia de alguém, uma mínima informação. Então, normalmente esse período virginiano ele tem essa questão de um contexto dos detalhes, de algo prático, de algo útil, de algo simples, né? Também tem um fator de valor a simplicidade das questões, né? Um observar ao nosso ritmo, um observar um planejamento melhor com questões da nossa rotina, pode dar um contexto coletivo de uma percepção para organizar questões num certo ritmo, ou de trabalho, ou de ideais junto a relacionamentos, ou nas questões domésticas. Então tem uma condição, uma conotação de um propósito de ordem, de ritmo, de detalhes, né? Um cuidado até com próprias questões de simplicidades atreladas ao nosso corpo e bem-estar. Então, um fator de estratégia nas questões do dia a dia ou de alguma preocupação com o modus operandi do cotidiano, né? Então, tem esse contexto virginiano aí envolvendo a semana já para que possamos aproveitar situações nesse sentido para algumas resoluções e para direções do que a gente desejar de modo geral. Período de Sol em Virgem, também de Mercúrio em Virgem, dá aquela condição de valorizarmos mais a nossa produtividade diante do que gera utilidade, resultado, senso prático. Então, envolve um contexto do que nós produzirmos, do que nós temos uma sensação de utilidade, né? Então, todo momento virginiano ele também ajuda nesse contexto de valorizarmos o que dar certo, ou só quero saber do que pode dar certo, como diria aquele som dos Titãs. Então, um senso de valor ao que nos dá sensação de dever cumprido, missão cumprida, né? Um lado missionário e de senso de valorizar o que é mais útil e não perder tempo com questões supérfluas. Então, é um momento oportuno nessa semana em que Sol e Mercúrio estão por Virgem aí ao longo dos próximos dias também. É uma semana que começa também com a quadratura de Marte com Saturno. Marte, um planeta associado às ações, iniciativas, e Saturno associado ao que envolve estrutura, padrão, né? Restrições. Normalmente, aspecto tenso de Marte com Saturno, ele desafia lidar com ritmo, lidar com padrão. Podemos ter uma certa impaciência com questões que envolvam
padrão, restrição, limitação de executar alguma atividade ou executar algum objetivo, ou as questões demoram mais, tem uma certa lentidão para resolver questões. É possível que a gente observe conflitos em temas de poder, de algo que envolva algum tipo de iniciativa ou vontade de realizar algo, mas em função de um padrão, de uma base, de uma estrutura restritiva, algo ficar limitado ou ter uma demora na demanda de resolver algum tema, alguma questão. Isso vale para os assuntos coletivos, de poder, dos temas do governo, no mundo afora também, e até no nosso dia a dia, num fator de realizarmos algo, ficarmos um tanto impaciente em função de alguma limitação que envolva trabalho ou que envolva uma demora mais do programado que a gente tenha planejado. Então existe essa tendência, né, num aspecto tenso de Marte com Saturno. Então é algo também que impacta esse tempo de desafio na questão do nosso ritmo, na questão da adequação com um padrão, ou até uma readequação com algumas questões associadas a temas que vinham tendo uma certa restrição, e de repente a gente queria criar uma condição diferente, mas ainda precisa adaptar ou ajustar algo para que a coisa volte a resolver ou volte a andar, seja num fator material do nosso dia a dia, profissional, né? Então vale uma atenção aí com os padrões que envolvam aquilo que a gente vivencia e até os padrões dos nossos relacionamentos, da maneira como a gente vem tratando também certas questões diante dos nossos vínculos. A gente pode perceber também um desafio na compreensão de quem a gente convive em função de não dar uma abertura emocional, de repente, diante do que a gente quer colocar, né? Então, Marte em aspecto tenso com Saturno, às vezes, gera questões de uma certa frieza, de um certo pragmatismo, ou nós enfrentarmos um certo pragmatismo proporcionado pelas pessoas, pelos nossos vínculos também, né? Aquela coisa de não abrir mão ou de não ser acostumado a lidar com certas questões ou não dar o braço a torcer para uma abertura diante de certos assuntos. Então, esse é um aspecto que coloca um desafio no lidar com a individualidade de outras pessoas que são apegadas a padrões, ou nós mesmos termos desafios numa abertura daquilo que a gente de repente precisa desacoplar de algum padrão, digamos assim. Então essa é uma questão que impacta esse momento de Marte em aspecto tenso com Saturno também. Podemos ver notícias que envolvam atritos nas questões de poder, uma certa auditoria aí com questões que envolvam incompatibilidade do que uma lei ou um sistema envolva a vontade de um certo governante. Então isso também fica mais comum nesse aspecto tenso. Algumas questões um tanto conflitantes ganhando mais proporção nesse momento e uma tensão com a ansiedade, né? Vale aí uma compreensão com o ritmo dos lugares e das pessoas nesse tempo de quadratura de Marte com Saturno. É um planeta, Saturno, que é associado a padrão, a ritmo, a tempo, né? Então a gente, de repente, é como a gente querer acelerar mais de 80 quilômetros, mais de 100 quilômetros numa via que a gente só pode 60, né? Ou então o nosso recurso para fazer isso fica limitado, nosso acelerador ele fica meio travado, ele não consegue ir mais além do que a gente quer, né? Às vezes é até uma restrição para uma realização de metas ou objetivos essa semana em função de alguma vagarosidade que podemos notar. Temos na semana também uma oposição entre Vênus e Júpiter. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, a sociabilidade, aquilo que nos dá prazer, uma harmonia. E Júpiter, um planeta associado às questões de idealismo, fé, né? Questões que, de certa maneira,
dão um senso de expectativa também. Então, quando Vênus faz oposição a Júpiter, existe um desafio na compreensão das expectativas diante das nossas relações. A gente baixa um pouco a expectativa, ou tem uma diminuição, ou não percebe uma adequação daquilo que a gente esperava de certas convivências diante daquilo que vem se apresentando. Então tem uma mudança na expectativa que envolve relacionamentos, que envolve parcerias. É um aspecto um tanto desafiador para o lidar com parcerias, sociedades e relações, no sentido da expectativa que a gente cria ou gera diante delas. Então isso é algo que fica mais notável durante a semana. É uma tendência a gente perceber uma alternância na maneira de lidarmos com expectativa diante de relacionamentos, e até mesmo um grau de exigência a mais do que devemos ter. Também podemos exagerar num contexto de exigência diante das nossas relações, cobrarmos mais ou acharmos que a pessoa ou convivências, ou familiar ou par podia proporcionar algum tipo de postura diferente. Às vezes a gente deposita uma expectativa a mais do que de repente a pessoa é habituada a corresponder, a trazer para nós de certa forma, né? Então tem essa tendência de criarmos um pouco de exagero numa expectativa diante de convivências. Então vale um cuidado aí para também não exagerarmos na cobrança diante de certas relações, né? Não fantasiarmos ou criarmos de certa maneira um protótipo exagerado de uma condição que alguém eventualmente não necessariamente não corresponda a nós da forma como a gente gostaria. Tem também a questão associada ao consumo, a certos exageros. Vênus é um planeta que é relacionado à estética, beleza, a consumo, a questão alimentar. Então, de certa forma, tudo que de algum modo abrange um contexto de gasto, despesa, valores. E Júpiter é um planeta atrelado à expansão, a grandes propriedades, grandes bens, ou ao impacto de entusiasmo com o que envolve um fator material também, ou um conceito de grandiosidade num sentido material. Quando Vênus e Júpiter têm oposição, vale um cuidado com excessos, com gastos supérfluos, com uma certa mania de grandeza ou de megalomania num contexto material. Então vale um cuidado aí para que não haja uma perda das estribeiras financeiras, materiais ou das nossas carteiras. Vênus-Júpiter é uma oposição também que recomenda uma ponderação com as questões que envolvam conhecimento diante das relações. Então, às vezes, num relacionamento íntimo, com o par, ou no trabalho, ou com o sócio, aquela questão de não, eu já sabia disso, não precisa me falar, né? Ou então, não, mas por que você está me falando isso? Não, eu já sei, né? Essa coisa do eu saber, eu não saber, ela pode criar um desafio de conflito em certas convivências, em certos contatos. Então, vale uma atenção também de condicionar a nossa postura para não sobrepormos o conhecimento de certas pessoas no sentido do tom, no sentido da maneira de nos colocarmos também. Então, requer aí um cuidado para que não haja um conflito de saberes, né, num fator de situação. Ou mesmo de não acharmos que há uma certa soberba, né, por parte de alguém. É comum ter uma questão de alguém se achar demais, ou nós mesmos, sem querer, termos uma postura do sentido, eu já sabia disso. Às vezes a gente até já pode saber de certas coisas, mas ter uma atenção de harmonização na forma de conduzir certos temas, uma forma um pouco mais diplomática na condução, é um aspecto que traz um desafio da diplomacia diante desses temas que envolvam o que a outra pessoa quer nos colocar ou quer nos proporcionar de conhecimento. Tem certos conhecimentos que a gente pode ter uma certa restrição
no começo, e com o tempo a gente vê que a pessoa está de boa vontade ou querendo trazer uma proporção, né? Então vale uma compreensão aí também com, às vezes, a condição que uma pessoa quer trazer para nós um conhecimento e a gente apresentar uma certa resistência, ou por já saber, ou de certa forma por não estarmos tão receptivos àquilo que alguém quer nos trazer de algo um pouco superior no sentido de informação, de aprendizado, né? Júpiter é um planeta associado a conhecimento também, então podemos ter um desafio na compreensão de conhecimentos que outra pessoa quer nos proporcionar, mas não estarmos tão abertos. E às vezes acontece o inverso também. Às vezes a gente quer colocar algo, alguma informação, algum conhecimento, gerar uma troca, e a pessoa, a gente achar que já sabe, ou a gente não achar um certo contraponto para termos essa harmonia, para colocarmos aquilo que a gente conhece para a pessoa, ou ela apresentar uma certa resistência, né? Isso vale em qualquer nível de relacionamento. Por outro lado, Vênus faz um bom aspecto com Netuno, então isso já ameniza essa oposição que Vênus faz com Júpiter num contexto de uma ponderação, de uma reflexão que envolve relacionamentos, que envolve a sensibilidade diante das nossas relações, um fator de uma nitidez, uma notabilidade do quanto a gente sente algo por alguém, valoriza um senso solidário, até coletivo, em função de causas. É um ótimo aspecto para quem lida com questão criativa, artística, de autoexpressão, de beleza, de moda, de artes. Então, esse é um aspecto já de melhor favorecimento para essas questões, até num contexto de uma sensibilidade diante do que envolve relacionamentos a ser tratados, aquela questão do time da relação, do time certo para tratar certos assuntos, da sensibilidade em relação a tocar num certo tema, né? Uma forma de demonstração mais afetuosa no relacionamento, favorece um pouco mais o romantismo, um filme, uma música, um gesto um pouco mais romântico, um contexto que tira um pouco da questão pragmática, né? Um fator mais amoroso, numa situação de relacionamento, ou mesmo num contexto da produtividade que envolve os temas do nosso dia a dia, um contexto de criação, de criatividade, de intuição, sensibilidade, aquela coisa do feeling para um negócio ou um feeling para uma situação material, seja até de desapego também, de negociar, de venda, né? Então pode dar um fator positivo para uma percepção sensível dessas questões que envolvam fato material, fato de negócios e temas de relacionamentos também. Favorece uma inspiração criativa, né? Inspiração amorosa, inspiração afetiva, é um aspecto, digamos, inspirador para tudo de maneira geral. Um bom contato de Vênus com Netuno tem sempre um fator de inspiração geral. Na terça-feira nós temos a Lua crescente em Sagitário, né? Lua crescente é a fase lunar apropriada para melhor direção dos assuntos, melhor sequência de algo que foi iniciado. E em Sagitário, ela tem uma dinâmica muito positiva para novos conhecimentos, para quem de certa forma lida com mentoria ou ensino, né? Ou tratativas de temas estrangeiros ou contatos à distância, questões que envolvam leis, parte jurídica, também é um favorecimento para quem aborda essas esferas, digamos assim. Então, aquela fase lunar que também dá uma dinâmica para um contexto de fé, de maior exercício da nossa religiosidade, para abordarmos mais assuntos que alimentem a gente de aprendizado também. Então tem esse contexto benéfico num valor dos temas associados a Sagitário nesse tempo de lua crescente que acontece aí com amplitude na terça-feira, com mais exatidão a partir de terça-feira. Terça-feira também tem um bom aspecto de Mercúrio com Urano.
Mercúrio é um planeta associado às comunicações, às ideias. Urano é tudo que envolve o original, o fora do padrão, uma condição de futurismo. Então, quando Mercúrio tem bom aspecto com Urano, ideias originais ganham uma dinâmica, né? Favorece questões que envolvam comunicações, questões de tecnologia, algo que traga inovação para o nosso cotidiano, para uma operacionalidade, digamos assim, de rotina, de dia a dia. As comunicações também ganham mais rapidez, encontros repentinos podem surgir e até produtivos. Aquela pessoa, aquela questão de trabalho, aquela consulta que marca de repente uma situação que venha uma informação rápida, né? Então, todo um contexto aí de uma dinâmica atrelada a aprendizado, a informação, a conhecimento, que favorece esse momento, um bom aspecto de Mercúrio com Urano. Então, todo um contexto também de contatos, de planejamento de ideias, aquelas ideias que eram um tanto muito teóricas ou ainda muito presas a um projeto, a uma idealização. Com esse bom aspecto com Urano, é um indicativo bom para mais agilidade, para ganhar uma mobilidade, né? Um fator aí de direcionar as ideias para um contexto um pouco mais abrangente, de realizar alguma questão de maneira mais consistente, até porque Mercúrio está em Virgem, Urano em Touro, então ideias inovadoras que estejam dentro de um contexto de senso prático e até de realização. Então, um facilitador aí também para consolidar ideias originais e que antes eram ainda verdes, digamos assim, possam ganhar um amadurecimento mais concreto. E também tem o Mercúrio ao final da semana, ali mais para o dia 28 para 29, em bom aspecto com Júpiter. Então é aquela condição do planeta associado ao conhecimento, que é Júpiter, né? Aquilo que já tem uma formatação mais ampla de conhecimento, com Mercúrio associado ao aprendizado. Então eles em bom aspecto dão uma facilidade de troca. Então o que o Mercúrio também com Urano possibilita troca de informações inovadoras, de experiências de quem possa nos inspirar com originalidade, o bom aspecto de Mercúrio e Júpiter facilita um contexto de aprendizado, de troca de informações, de obtermos novos conhecimentos ou uma nova dedicação também com assuntos associados a aquilo que a gente quer enriquecer mentalmente também, seja em estudo, curso, atividade que a gente já faça, ou até profissionalmente. Tem um fator de expansão mental, expansão de ideias, ou até de negócios, informações que agreguem a uma decisão, especialmente mais ao final da semana. Então também é um contexto desse bom aspecto que Mercúrio forma com Júpiter. Aliás, a semana para Mercúrio ela está positiva nessa condição, porque tem esse emaranhado dos bons aspectos, tanto com Urano como com Júpiter. Um fator aí de uma probabilidade de abrir a mente para algo inovador e que traga aprendizado num sentido geral. Pessoal, este é o céu da semana de 23 a 29 de agosto, primeira semana do período virginiano. Quero agradecer aí a atenção de todos, saudar os comparsas virginianos pelo ingresso do Sol. Agradeço mais uma vez a generosidade de todos com os vídeos, com os contatos, os posts. Um abraço, uma ótima semana. Tchau!